Queridos irmãos e irmãs, a intenção fundamental de Jesus é salientar a presença pouco percebida do reino de Deus no mundo. Vemos pessoas que falam em nome da civilização cristã, contudo, se destacam pela idolatria do dinheiro e por sua capacidade destrutiva. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Quem vos fala é seu irmão Luiz Cláudio. E a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 31 ao 35. A parábola do grão de mostarda. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isto, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus recorre ao uso das parábolas, definidas como história terrestre possível de acontecer com sentido celestial. Em várias delas, o mestre ora usa os verbos no passado, ora no presente e ora ainda no futuro. Mas em todos os casos com a mesma finalidade: falar ao fundo do nosso ser, alheios ao que ocorre na superfície da nossa vida ou no fluir dos acontecimentos que nos rodeiam, dirigidas quer aos eruditos, quer aos ignorantes, quer aos modernos, quer aos antiquados. As parábolas desafiam a ordem estabelecida, as estruturas sociais e o sistema de contravalores. Desmascaram a vida injusta cotidiana. São um espelho. Através delas o ouvinte vê o próprio como é, e não como pretende ser. Elas forçam o ouvinte a reavaliar as pautas do próprio comportamento, pensamentos e emoções. Sacodem-nos, induzindo-nos a reformar-nos e também a renovar-nos. Tiram-nos do engano a respeito de nós mesmos e da falta de verdadeiros propósitos. Dizem-nos o que devem e o que não deve se aceitar. Manifestam a fidelidade definitiva de Deus, que é amor e, como tal, resposta para todos os conflitos humanos. Hoje, Mateus nos apresenta 2 parábolas que fazem parte do conjunto de 7 presentes no capítulo 13 de seu Evangelho. A intenção fundamental de Jesus é salientar a presença pouco percebida do reino de Deus no mundo. Porém, ela é real, efetiva e em processo de crescimento. O grão de mostarda semeado e o fermento na massa são expressões do reino de Deus, realmente presentes no mundo, na sua dimensão de humildade e simplicidade, não como afirmação de poder, com ostentações de construções, rituais ou roupagens, mas pela transformação dos corações e das relações pessoais, no amor e na justiça, fundamentos do mundo novo querido pelo Pai. Em chocante contraste, vemos o país cada vez mais rico e poderoso, que fala em nome da civilização cristã,
contudo se destaca pela idolatria do dinheiro e por sua capacidade destrutiva. Jesus nos desperta para percebermos a presença do reino nas multidões dos filhos de Deus, empobrecidos e excluídos, nas suas adversidades e privações, mas também em suas alegrias e esperanças, onde o amor, como um fermento na massa, está presente. Fazendo um resumo, diríamos que as duas parábolas são elaboradas a partir de imagens do ambiente familiar. Um homem em seu campo e uma mulher em sua casa preparando o pão. Na primeira parábola, são relativizadas as esperanças messiânicas de Israel como poderoso centro das nações, tomando-se como referência o pequeno grão de mostarda plantado por um camponês, e na segunda, com uma mulher que coloca o discreto fermento na massa de farinha, levedando-a. Temos o fermento do amor, que se diferencia do fermento da hipocrisia dos fariseus, sobre o qual Jesus adverte os seus discípulos. Isso está em Lucas, no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, em ambas, revela-se o reino de Deus, realmente presente no mundo, na sua dimensão de humildade e simplicidade, não como afirmação de poder, mas pela transformação dos corações e das relações pessoais, no amor e na justiça, fundamentos da nova sociedade possível. Amém? Queridos irmãos, a reflexão desta mensagem de hoje é que o Evangelho apresenta-nos Jesus predicando a seus discípulos e o faz do jeito que nele é habitual através das parábolas. Quer dizer, empregando imagens simples e comuns para explicar os grandes mistérios escondidos no reino. Assim, todo mundo podia entender, desde as pessoas com maior formação até as menos formadas. O reino dos céus é como grão de mostarda. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 31. Os grãos de mostarda não se veem, são muito pequenos, mas se temos cuidado deles e o regamos, acabam se tornando em grandes árvores. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33. O fermento não se vê, mas se não estivesse aí, a massa não subiria. Assim também é a vida cristã. A vida da graça não se percebe no seu exterior, não faz barulho, mas se você deixa que se introduza no seu coração, a graça divina vai fazendo frutificar a semente e transformando assim as pessoas pecadoras em santas. Esta graça divina dá-se-nos pela fé, pela oração, pelos sacramentos, pela caridade, mas a vida da graça é, sobretudo, um dom que devemos esperar e desejar com humildade. Um dom que sábios e eruditos deste mundo não sabem valorar, mas que Deus nosso Senhor quer fazer chegar aos humildes e simples. Tomara que quando nos procure, encontre-nos não no grupo dos orgulhosos, mas naquele dos humildes que se reconhecem fracos e pecadores, mas muito agradecidos e confiando na bondade do Senhor. Assim, o grão de mostarda chegará a ser uma grande árvore. Assim, o fermento da palavra de Deus dará em nós frutos de vida eterna. Porque, quanto mais se abaixa o coração pela humildade, mais se levanta até a perfeição. Pai, livra-me de desprezar os pequeninos e declará-los. Livra-me também do perigo de me subestimar. Faz-me compreender que o reino se constrói pela ação dos pequenos. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.